Você foi a segunda a entrar. Como operário industrial, o imigrante recebia baixos salários, cumpria longas jornadas de trabalho e não possuía qualquer tipo de proteção contra acidentes e doenças. Assim como no campo, era muito comum que todas as famílias tivessem de trabalhar, inclusive mulheres, e especialmente nas fábricas de tecido e indústrias de vestuário, e crianças, mesmo sendo menores de 12 anos. Era interessante que, quando começou então as grandes revoluções, Revolução Industrial, a primeira, a segunda, né? E essa vinda, então, esse êxodo rural que aconteceu, da vinda das famílias do campo para a cidade, então isso mudou a realidade das famílias, né? Então, no campo, a mulher trabalhava, mas trabalhava na roça, né? E daí, de repente, ela vem para a cidade, ela se vê trabalhando nas fábricas, né? Para ajudar, então, no sustento da família. E foi a partir daí, então, que a mulher começou a ganhar seu espaço no mercado de trabalho, né? E se tornar a potência que é hoje, né? No mercado de trabalho. Pode continuar aí, Maria Eduarda. Os estrangeiros que vinham para a América eram pessoas pobres, que sonhavam com melhores condições de vida do que aquelas que enfrentavam em seu país de origem. No entanto, não encontravam aqui o que lhes haviam prometido. O texto a seguir esclarece essa situação. No contexto brasileiro do final do século XV, não, XIX, 19. XIX, duas novas circunstâncias viriam a influenciar permanentemente as relações sociais e de trabalho no país. A Lei Áurea, que pôs fim ao regime escravocrata e chegada de imigrantes oriundos principalmente de países europeus, que, entusiasmados pelas promessas de novas oportunidades de vida, começaram a desembarcar em territórios sul-americanos. Destacar-se também a atuação de diversas pessoas nos países europeus que propagavam a possibilidade de melhor oportunidades e riquezas no continente americano. Na Espanha, por exemplo, esses agentes de recrutamento eram conhecidos como ganchos. Esses ganchos tentavam convencer os camponeses da boa fortuna que os esperava para além dos Atlânticos, seduzindo-os com falsas promessas. Né? Então, trazendo pessoas de outros países ou levando pessoas para outros países com promessas errôneas, né, em relação a empregos, trabalhos nas fábricas, bons salários, né, que isso os tornaria ricos, então, e foi isso que trouxe muita gente, muitos imigrantes, então, para o Brasil, né, aí no século XIX, entre séculos XIX e XX. Pode continuar lá em cima, Maria Eduarda. Tais, tais propagadores da utopia americana eram contratados principalmente pelos governos dos países de destino. Destacou-se ainda neste período a política do café com leite. Em São Paulo e em Minas Gerais, os senhores do café e os criadores de gado, respectivamente, formavam a classe dominante, que controlaria o cenário político por alguns anos. E daí a denominação, política do café com leite. No meio rural, existia um Brasil diferente, mais apegado às tradições e menos influenciado pelas ideologias progressistas. O descontentamento com a República se expressava na proliferação de grupos cangaceiros e movimentos messiânicos, como quando da Guerra de Canudos, que teve como líder um beato, Antônio Vicente de Mendes Maciel, o Antônio Conselheiro. Aí na conectividade fala para vocês assistirem o filme A Guerra dos Canudos, né? De 1997, tá? Dirigido por Sérgio Rezende. Quem quiser assistir, é um filme muito interessante para conhecimento, tá? Não é obrigatório, não. Fica livre aí. Quem tiver a vontade de assistir, a disponibilidade, é um filme, não é um filme atual, tá? É um filme que vai contar aí o que aconteceu, né, nessa época aí da Guerra dos Canudos, né? Dessa vinda desses imigrantes para o Brasil, tá? Mas é um filme bem interessante, historicamente muito bom para quem, né? Talvez vocês estejam até trabalhando sobre isso na história, não sei quais os conteúdos deste ano de vocês,
mas quem quiser assistir esse filme é ótimo, tá? Bem dentro mesmo do contexto que a gente está vendo. Mas fica livre, não é obrigatório. As características, quem vai ler sobre elas, então, é o Matheus. Vai, Matheus. No pré-modernismo, conforme o próprio nome indica, diz respeito a uma fase de transição, tendo precedido o modernismo, que teve início em 1922, com a Semana de Arte Moderna. Assim, o uso do prefixo pré indica que esse período é visto como processo embrionário da escola seguinte, apresentando autores com características variadas, sem a presença de uma marca própria forte. Ainda assim, quanto à temática, é possível perceber uma característica marcante da produção desse período. O interessante pela realidade, interesse pela realidade brasileira. Os escritores, no geral, voltaram-se para questões sociais e políticas daquela época. Alguns, como Lima Barreto e Monteiro Lobato, utilizaram a ironia para manifestar certo ressentimento e pessimismo em relação ao período político e histórico em que viviam. Observe algumas situações sociais e históricas que as obras desse período refletiram. Imigração alemã no Espírito Santo, no romance Canaã, de Graça Aranha. Alterações na vida social da capital em vários romances de Lima Barreto. Miséria de Cabócio nos contos de Caboclo. Monteiro Lobato. Caboclo nos contos de Monteiro Lobato. Vida do sertanejo nordestino, na obra Os Sertões, de Euclides da Cunha. Na poesia, especificamente, observa-se a continuidade do parnasianismo e do simbolismo. Contudo, surgiram poetas que traziam marcas diferentes e peculiares. Nesse sentido, Augusto dos Anjos de Raul de Leoni foram os que mais se destacaram. O Gente, olha que pré-modernismo interessante. Então, ó, na poesia, então, né, marcas aí o parnasianismo, né, e o simbolismo, tá? Então, eles têm características parecidas, que é a questão simbólica, né, palavras aleatórias, decassílabos, tá? Então, assim, eles não trazem tanto a realidade, mas a subjetividade. Então, permanecia essas mesmas características aí para a poesia dentro do pré-modernismo. Pode continuar, Matheus. O pré-modernismo, portanto, é um período marcado pelo nacionalismo ou nativismo, pela preocupação com as questões sociais de nosso país e também pelo ecletismo, já que as obras pré-modernistas coexistiram com as parnasianas e simbolistas. Pode continuar? Pode continuar. Principais autores: prosa, Lima Barreto, Monteiro Lobato, Euclides da Cunha, Graça Aranha. Poesia, Augusto dos Anjos, Raul de Leoni. Lima Barreto, 1881 a 1922. Nasceu e morreu no Rio de Janeiro, mulato e com poucas condições financeiras. Sofreu preconceito de toda a ordem. Concluiu os estudos secundários, mas a cultura que conquistou se deveu ao autodidatismo. Ditadismo. Sua literatura de cunho social reflete a condição de excluído em que viveu. Então, ele Principais retratava muito, muito da história dele, tá? Então, assim, sofreu muito com a questão do preconceito em relação à cor, né? Então, ele retratava muito isso nas suas obras, tá? Aí tem as suas principais obras aí, Recordações da Escravidão, de Isaías Caminha, Triste Fim, do Policarpo Quaresma. Esse eu li, tá? Triste Fim, do Policarpo Quaresma, que é muito legal. Eu achei muito cômico, bem engraçado. E eu fiz um risco assim, parecendo minha testa aqui, né? Tá? Então, esse livro aqui eu recomendo, porque é um livro, apesar de ser um livro, não é um livro atual, tá? Vocês que gostam aí de que eu era antes de você não vão gostar, né? Mas ele é um livro engraçado, sabe? Interessante a história. Ele parece assim o Alto da Compadecida, a história dele, sabe? Então é um livro cômico, muito legal. E aí
tem os Brusundangas, esse eu não li, e a Clara dos Anjos eu comecei a ler, mas não finalizei, mas eu gostei do começo dele também. Eu acho que eu li metade do livro, daí eu parei de ler, não concluí a leitura. Mas eu tenho vontade de achar de novo para mim ler, que eu li na época comecei a ler na época da faculdade, depois eu parei de ler, não achei mais o livro, né, para mim poder continuar lendo. Mas o começo é muito bom também, tá? Então esse aqui, Triste Fim de Policarpo Quaresma, eu indico muito, super indico para quem quiser ir, né? Aqui vai falar um pouquinho sobre ele. Pode continuar, Matheus, eu te interrompi aí. Triste Fim de Policarpo Quaresma, 1915. A história de Triste Fim de Policarpo Quaresma se passa na época da República, durante o governo de Floriano Peixoto, 1891 a 1894. Policarpo é um afunista que visa a praticar ações patrióticas. Dentre elas, propõe que o Congresso Nacional decrete o Puti-Guarani como língua oficial. Ideais como essa o tornam alvo de chacota e de perseguições. A personagem Policarpo Quaresma já foi comparada a Don Quixote. Personagem do autor espanhol Miguel de Cervantes, 1597 a 1616. Don Quixote, assim como Policarpo, delira com suas divagações idealistas. Ambas são personagens ingênuas e profundamente destoantes da realidade que a cerca. Fazem parte da obra satíricas, que indica o risco e a piedade ao mesmo tempo, de acordo com Alfredo Bozzi, em História Concisa da Literatura Brasileira. O romancista Lima Barreto soube explorar os defeitos cômicos que todo quixotismo deve finalmente produzir, ao lado do patético que totalmente acompanha a boa-fé desarmada. Bose, 1994, página 361. Além de satirizar o idealismo ufanista na voz do personagem. Triste Fim da Policarpo Quaresma critica o governo de Floriano Peixoto e o discurso nacionalista que afirma que o Brasil é uma terra, em que se plantando tudo dá. Pode-se afirmar, portanto, que a sátira e a ironia, assim como a denúncia social, são como constantes nas principais obras de Lima Barreto, bem como no célebre conto O Homem que Sabia Javanês, publicado em 1911, na Gazeta da Tarde. É interessante, então, que ele vem nesse texto em particular, ele faz a crítica, então, à questão do governo de Floriano Peixoto, né? Que Floriano Peixoto dizia que no Brasil, plantando, tudo se colhia, né? Tudo se dava, né? E aí ele vem fazer uma sátira, uma crítica a esse pensamento, né? Porque ele pregava sempre que só os férteis produzem e só os inférteis não produzem, né? Então, daí ele vinha satirizar esse pensamento de Floriano Peixoto, e na maioria dos contos, das histórias que ele fazia, que ele escrevia, ele sempre criticava e fazia denúncias sociais, né? Talvez por isso ele conseguiu um patamar, assim, um destaque tão grande dentro da literatura. E a gente vai ler um pouquinho do trecho aí, agora do final, né? De Golias, da Triste Fim de Policarpo Quaresma, tá? Vamos lá então. Golias, quem vai ler para mim, quem entrou depois do Matheus, foi a Stephanie. Tem microfone, Stephanie, aí para ler? Sim. Então vai lá. Golias. Olga encontrou o marido e o padrinho a conversar. Aquele perdera um pouco da sua morte. Havia ocasião em que era até natural. Quando ela chegou, o padrinho exclamava: Adubos! É lá possível que um brasileiro tenha tal ideia, pois se temos as terras mais férteis do mundo. Mas se esgota o major, observou o doutor. Dona Adelaide, calada, seguia com atenção o croquete que estava fazendo. Ricardo ouvia com os olhos arregalados, e Olga intrometeu-se na conversa. Que zanga é essa, padrinho? É teu marido que quer convencer-me que as nossas terras precisam de adubos. Isto é uma injúria. Pois fique certo, major, se eu fosse o senhor, aduziu o doutor, ensaiava uns fosfatos. De certo, major,
obtemperou Ricardo. Eu, quando comecei a tocar violão, não queria aprender música. Qual música? Qual? Nada. A inspiração basta. Hoje vejo que é preciso. É assim, resumia ele. Todos se entreolham, exceto Quaresma, que logo disse com toda a força d'alma. Senhor doutor, o Brasil é o país mais fértil do mundo. É o mais bem dotado e as suas terras não precisam empréstimos para dar sustento ao homem. Fique certo. Há mais férteis, avançou o doutor. Onde? Na Europa. Na Europa. Sim, na Europa. As terras negras da Rússia, por exemplo. O major considerou o rapaz durante algum tempo e exclamou triunfante. O senhor não é patriota. Esses moços... O jantar correu mais calmo. Ricardo fez ainda algumas considerações sobre o violão. À noite, o menestrel cantou a sua última produção, Os Lábios de Carola. Suspeitava-se que Carola fosse uma criada do Dr. Campos, mas ninguém aludiu a isso. Ouviram-no com interesse e ele foi muito aclamado. Olga tocou o velho piano de Dona Adelaide e antes das 11 horas estavam todos recolhidos. Quaresma chegou ao seu quarto, despiu-se, enfiou a camisa de dormir e, deitado, pôs-se a ler um velho elogio das riquezas e opulências do Brasil. A casa estava em silêncio. Do lado de fora não havia a mínima bulha. Os sapos tinham suspendido um instante a sua orquestra noturna. Quaresma lia, lembrava-se de Darwin, escutava com prazer esse concerto dos charcos. Tudo na nossa terra é extraordinário, pensou. Da despensa que fica junto ao seu aposento vinha um ruído estranho. Apurou o ouvido e prestou atenção. Os sapos recomeçaram seu hino. Havia vozes baixas, outras mais altas, e estridentes. Uma se seguia a outra. Num dado instante, todas se juntaram num uníssono sustentado. Suspenderam um instante a música. Major apurou o ouvido, o ruído continuava. Que era? Eram uns estalos tênues. Parecia que quebravam gravetos, que deixavam outros cair no chão. Os sapos recomeçaram. O regente deu uma martelada e logo vieram os baixos e os tenores. Demoraram muito. Quaresma pôde ler umas 5 páginas. Os batráquios pararam. A bolha continuava. O major levantou-se, agarrou o castiçal e foi à dependência da casa de onde partira o ruído. Assim mesmo como estava, em camisa de dormir. Abriu a porta, nada viu. Ia procurar nos cantos, quando sentiu uma ferroada no peito do pé. Quase gritou. Abaixou a vela para ver melhor e deu com uma enorme saúva agarrada com toda a fúria sua pele magra. Descobriu a origem da bulha. Eram formigas que, por um buraco no assoalho, lhe tinham invadido a despensa e carregavam suas reservas de milho e feijão, cujos recipientes tinham sido deixados abertos por inadvertência. O chão estava negro, e carregadas com os grãos, elas, pelotões cerrados, mergulhavam no solo em busca da sua cidade subterrânea. Quis afugentá-las. Matou uma, 2, 10, 20, 100, mas eram milhares, cada vez mais o exército aumentava. Veio uma, mordeu, depois outra, e foram mordendo pelas pernas, pelos pés, subindo pelo seu corpo. Não pôde aguentar, gritou, sapateou e deixou a vela cair. Estava no escuro, debatia-se para encontrar a porta. Achou e correu daquele íntimo inimigo que talvez nem mesmo a luz radiante do sol o visse distintamente. Então a gente percebe na leitura que Quaresma, ele era extremamente patriota. Então ele destacava as belezas do Brasil e tudo aquilo que o Brasil tinha de bom e que Floriano Peixoto descrevia, né? O Brasil era um país totalmente fértil, que suas terras, tudo que plantava produzia, né? Que era um país extraordinário, e assim ele vivia, o Quaresma, ele vivia isso, né? A ponta da língua. Tudo que se falava de bem do Brasil, ele acreditava como se fosse a pura verdade, certo? E o doutor, né? Ele vinha, então, falava fazer o quê? Ele vinha abrir os olhos, falando, não, é bom que a gente comece a adubar a terra, porque vai chegar um momento que ela vai se desgastar e que você vai precisar produzir, a terra não vai mais produzir do jeito que precisa. Mas ele não, ele batia ali acirrado de que o solo era fértil, que se era fértil não precisava de adubo nenhum, de forma nenhuma, certo? Então, o que marca muito nesse texto é a crença, o patriotismo, né? Então, do Quaresma aí, tá?
Número 1 aí, considerando todo o contexto da obra, comente a fala seguinte, resposta de Policarpo Quaresma à sua sobrinha, que lhe perguntava o motivo de estar zangado. É teu marido que quer convencer-me que as nossas terras precisam de adubos. Isto é uma injúria, né? Então aí a gente vai especificar o que ele quis dizer, então, tá? Então é o que eu falei para vocês, né? Policarpo ele era extremamente nacionalista, né? E aí ele acreditava então em tudo que se lia de bom sobre o Brasil, levava isso ao pé da letra. Ele era patriotista, ele seguia um patriotismo muito grande. Então vocês podem colocar isso aí, tá? Precisa que eu digite ou vocês colocam? Deixa eu mudar isso aqui, esse documento aqui, que eu ia usar na outra sala e acabei não usando. Então vou colocar literatura aqui, segundo ano, que daí eu digito as respostas aqui. Depois eu mando lá no grupo de vocês. Muda o dia, professora. Tá dia 30 ainda. Nossa, eu tô atrasada. Isso eu fiz hoje, isso aqui. Eu parei no dia 30, é? 1/7, né? E começou a metade do resto do ano. Vamos lá, então. Policarpo Quaresma. Podia ter dado um nome mais bonito para esse cara, né? Era patriota ao extremo e não acreditava em nada que fosse oposto às boas características do país. Vou colocar aqui Brasil, só para fixar, né, que a gente está falando sobre o Brasil. Esse as que eu fiz aqui é craseado, tá? Ok? Vou aumentar aqui a letra, que eu acho que tá muito pequena. Melhorou? Depois na 2. No trecho final deste fragmento, a personagem Policarpo, num momento de tranquilidade, prepara-se para dormir. Ao se recolher para o quarto, o que fez Policarpo? O que ele fez, gente? Deixa eu achar. Eu cheguei lá na apostila de novo, que a gente vai lá no texto. Colocou a roupa de Não, colocou a roupa, mas ele foi ler alguma coisa aqui, ó. Aqui, ó, despiu-se, pôs-se a ler, então isso aqui que é interessante, ó. Pôs-se a ler um livro do Elogio às Riquezas e Opulências do Brasil, tá? Essa aqui é a número 2. Enquanto vocês copiam aí, eu vou beber uma água, tá? Que eu tô com a boca seca. Quer mamar?
Quer temperar a carne? Pode temperar depois. Vamos lá, vamos continuar. Número 3. Número 2, letra B, né? Deixa eu colocar aqui letra A. Eu detesto escrever nesse negócio aqui. Vamos lá. Depois, letra B. Deixa eu ir lá para a apostila. Oh, meu, tô na apostila. Ai, Milka. Vou deixar aqui. Letra B. Que fato vem a perturbar o personagem? Tá lá também no texto. Vamos lá. Havia. Ruído estranho, né? Da despensa, que ficava junto ao seu aposento, vinha um ruído estranho. Letra B. Letra C. O personagem ou a personagem vai tentar descobrir a causa dessa perturbação. O que ela descobre e como descobre. Vamos lá. Vem aqui, ó. Abriu a porta, nada viu, ia procurar nos cantos, quando sentiu uma ferroada no peito do pé, né? Era uma saúva, que é uma formiga, né? Um tipo de formiga grande. Então, essa daí é a letra C.
A letra D pergunta assim: qual é a grande ironia presente nesta cena no final do capítulo, em que as formigas carregam aí, então, os alimentos de dentro da despensa? Então, bem aqui, ó, o chão estava negro e carregadas com os grãos, elas, em pelotões cerrados, mergulhavam no solo em busca da sua cidade subterrânea, né? Então vocês podem complementar aí que mostra a exuberância da natureza brasileira, tá? Em relação aí à sua fauna, aos seus animais. Aí aqui ainda completa, né? Então fala que ele tentava matá-las, né? Matou uma, matou 10, matou 100, né? Mas eram milhares, né? Aqui, ó. E cada vez mais o exército aumentava. O exército das saúvas, claro. E a número 3, que é a última. Considere o trecho lido e explique o título do capítulo. Então, aí na número 3 está falando em relação a essa última parte que a gente leu aqui, tá? Então, ela pergunta assim: considere o trecho lido e explique o título do capítulo, né? O título lá fala sobre Golias, né? Então, Golias é biblicamente, né? Um gigante, certo? Então, esse gigante aqui foi considerado Policarpo, né? E ele foi derrotado, então, pelas formigas, tá? Pelas formigas saúvas. Então, o texto retrata essa passagem, né? De um homem sendo derrotado por, então, né? Uma guerra de formigas aí dentro da despensa de sua casa. Então, é isso que retrata a número 3, tá? Vou tirar daqui, que vocês estão com a apostila na mão aí, eu acho que vocês já marcaram. Vou colocar 3 aqui. Então, há uma intertextualidade com a história bíblica do gigante Golias, né? Neste caso, Policarpo, Quaresma, que foi vencido pelas formigas salvas. Quem lê para mim agora esse texto Triste Fim de Policarpo Quaresma, embaixo aí, né, a continuação, quem entrou depois, então, da Stephanie foi a Tainara. Vou ouvir a voz da Tainara, então. Depois eu vou postar isso aí, tá? Lá no grupo de vocês. Tainara, quando você terminar aí, quiser ler.
Tá bom. Tornava-se, portanto, preciso arranjar alguma coisa própria, original, uma criação nossa, terra e dos nossos ares. Essa ideia levou-o a estudar os costumes tupinambás e como uma ideia traz a outra. Logo ampliou o seu propósito, e eis a razão por que estava organizando um código de relações, de cumprimentos, de cerimônias domésticas e festas, calcado nos preceitos tupis. Desde 10 dias que se entregava a árdua tarefa, quando era domingo, lhe bateram a porta em meio ao seu trabalho. Abriu, mas não apertou a mão. Desandou a chorar, a berrar, a arrancar os cabelos, como se tivesse perdido a mulher ou um filho. A irmã correu lá de dentro. O Anastácio, também o compadre e a filha, pois eram eles, ficavam entupefatos no limiar da porta. Mas que é isso, compadre? Que é isso, Policarpo? Mas meu padrinho... Ele ainda chorou um pouco, enxugou as lágrimas e depois explicou com a maior naturalidade. Eis aí, vocês não têm a mínima noção das coisas da nossa terra. Queriam que eu apertasse a mão. Isto não é nosso. Nosso cumprimento é chorar quando encontramos os amigos. Era assim que faziam os tupinambás. O seu compadre Vicente, a filha e Dona Adelaide entreolharam-se sem saber o que dizer. O homem estaria doido? Que extravagância! Então, porque quando tudo surgiu, né, na descoberta aí, então, do território brasileiro, né, e aí aqui já haviam, então, os indígenas, certo? E os primeiros povos que habitaram, né, depois dos indígenas que vieram para cá, é isso que ele queria, na verdade, esse texto quer dizer sobre isso, né, sobre as pessoas que vieram ocupar o Brasil, né, juntamente com os índios que já moravam aqui. Então, os índios na cultura indígena, quando chega pessoas que são pessoas que eles gostam, amigos que eles consideram amigos, então, para eles, eles choram para receber, isso é sinal de alegria, né? E Policarpo estava falando sobre, então, a urbanização, né? Sobre a chegada de muitas pessoas na nova terra e que agora vinham também novos costumes. E que os costumes eram esse? Agora, quando chegavam essas pessoas, tinha que se apertar as mãos, se cumprimentar. E para ele, o cumprimento, então, era chorar, porque receber as pessoas que gostavam, né, eram recebidas, então, com lágrimas, né? O choro era sinal de alegria ao receber as pessoas, né, que vinham de fora. E agora não, agora começou o cumprimento, e ele não aceitava isso, né? Para ele era algo errado você cumprimentar alguém apertando as mãos, tá? Então o texto vem retratar essa parte. Número 4. Explique o trecho lido com base na afirmação a seguir de Alfredo Bose. Lê para mim aí, Tainara, esse pedacinho. O romantista Lima Barreto soube explorar os efeitos cômicos que todo o quixotismo teve faltamente produzir, ao lado do patético que faltamente acompanha a boa-fé desarmada. Daí tá falando então sobre o texto, né, de Policarpo Quaresma e sobre as características desse texto. Essa resposta é um pouco maior, então a gente vai lá, né, pro Word para vocês poderem copiar. Então é a número 4, tá? Eu não estou colocando página aí, mas vocês acham lá. Eu vou colocar lá em cima depois antes de postar, né, as páginas que a gente trabalhou, tá? Então vamos lá no trecho. O efeito cômico se encontra na defesa de Policarpo pelas coisas da nossa terra. O ufanismo
é levado nas últimas consequências. Quando a personagem cumprimenta as pessoas de acordo com os costumes tupinambás. Mostrando-se patético. Nós paramos, então, aí nessa página. Deixa eu já marcar aqui. Que a aula passou rápida, hein? Quem terminar aí pode ir saindo já, tá? Eu já vou postar isso aqui lá no grupo de vocês. Tchau, prof. Tchau, gente. Boa última aula, se vocês tiverem.